Falar de anime hoje tá muito chato, ou é isso que muitas pessoas diriam por causa das crescentes e notáveis exigências do público casual e não especializado por animações cada vez mais elaboradas. Falar mal da história, eu diria que é mais incomum hoje do que falar mal da animação. E para muitas pessoas isso acaba estragando a experiência de uma história que é boa e nem sempre vai ter o melhor investimento possível. Nem todas as histórias, mesmo no mesmo estúdio de produção, terá disponível o mesmo orçamento, o mesmo cronograma, a mesma equipe especializada e, claro, por isso há resultados muito diferentes quando falamos de qualidade de animação. A animação, aqueles objetos em movimento. Reclamação sobre a animação tem sido uma das reclamações mais frequentes com um dos nomes mais famosos ou mais aguardados para essa temporada deste ano. A temporada de inverno, que trouxe para muitos uma decepção, desilusão, um fracasso para Sakamoto Days. Passados os primeiros episódios, talvez quase metade do anime, as pessoas inclusive começam a fazer comparações das cenas de ação de Sakamoto Days com Solo Leveling. Como chegamos num ápice no último episódio de Solo Leveling e na mais recente luta de Sakamoto Days, o personagem principal contra um grande vilão, a animação foi estática, muitos cortes, frames parados, nenhuma fluidez. Que diferença quando você assiste o outro anime com ação também, em que o protagonista dá pirueta, gira, roda, movimentos de câmera diversos, enquadramentos excepcionais, e Sakamoto Days, cortes secos demais, nenhuma animação no que seria em tese uma luta com necessidade de sequências fluidas. Que diferença tão grande? Essa diferença tão grande então justifica a crítica em cima de Sakamoto Days? E mais, a comparação sequer é justa? É claro que esse vídeo vai ter a minha opinião e a visão de vocês é extremamente bem-vinda, concordando comigo ou não, aqui nos comentários. Eu quero saber o que vocês pensam sobre Sakamoto Days, sobre animes em geral e essa necessidade de animações cada vez melhores por parte do público. Lembrando, se você quiser apoiar este canal e participar, por exemplo, do nosso clube de leitura que acontece todo mês, neste mês a gente ainda tem 2 lives marcadas sobre Frieren e leitura final de 20th Century Boys. Todos os apoiadores aqui do YouTube recebem pelo menos os cortes desses conteúdos mensalmente, mas se quiser participar das lives, do nosso Discord exclusivo de conversa, jogos e coisinhas a mais, é só clicar aqui embaixo a partir do nível Ramen ou catarse.me/Gabi Xavier, porque lá tem outros níveis de apoios e benefícios também. Sobre Sakamoto Days. Sakamoto Days chegou como uma adaptação muito aguardada de um mangá publicado desde 2020, final de 2020. Um mangá que tem, sobretudo, um gênero de comédia. Comédia com ação? Sim. Mas eu acho que o que traz para Sakamoto Days toda a sua personalidade, diferença dentre outros tantos títulos, é exatamente esse subgênero de comédia. Uma pegada que eu diria que tem em tom uma proximidade talvez com Spy Family, porque é uma família disfuncional em tese, coisas a resolver, pessoas a defender, vão batendo a porta o tempo todo e por isso a necessidade de ação. A história não sobreviveria, não existiria sem as cenas de luta, as cenas de ação, mas não existiria, sobretudo, sem esse lado família e comédia. Portanto, inicialmente, eu já acho que não faz sentido comparar, por exemplo, com Solo Leveling. Solo Leveling é uma história que, apesar do seu panorama geral, construção de universo e outras questões que vão surgindo e adicionando drama e tal a tudo que a gente acompanha em roteiro, é uma história de ação, é uma história de aventura, é uma história de perigos, monstros e importância de cada uma dessas cenas de luta é um patamar gigantesco, abissal, que diferencia completamente a percepção e o que se espera de Solo Leveling em comparação com Sakamoto Days. Então a gente não precisa nem entrar no quesito de que são estúdios e equipes diferentes, um é A1 Pictures, o outro Sakamoto TMS Entertainment. A gente não precisa falar sobre qualquer questão que não temos acesso como orçamentária, como bastidores da produção. Simplesmente aqui, na primeira camada que qualquer leigo consegue observar, Sakamoto tem uma ideia de entrega, de história, de experiência, de entretenimento diferente de Solo Leveling. Existirem lutas é o único padrão semelhante. Agora, a função dessas lutas na história, a percepção que traz cada um desses momentos para cada um desses mangás ou animes é diferente demais. As lutas de Solo Leveling, elas vêm para serem especialmente épicas, dramáticas, perigosas ou a ascensão do herói. As lutas em Sakamoto Days, elas vêm aqui para dar um suporte a mais de agitação para a história que vem como
como comédia. As lutas, inclusive, muitas vezes adicionam a camada de comédia, por mais que possa existir aqui e ali um drama, um perigo adicionado, um pequeno instante de tensão, os momentos de luta não são construídos ou dirigidos ou criados para serem como Solo Leveling. Dito isso, essa comparação não faz sentido. É claro que eu entendo o público numa semana que assistiu duas lutas diferentes fazer as comparações lado a lado e usar essa comparação para criticar cada vez mais Sakamoto Days, mas eu acho que qualquer crítica a Sakamoto Days deve ficar contida no próprio anime. A comparação não faz sentido. Mas Sakamoto Days realmente não tem uma animação primorosa. Não é um case que você vai assistir qualquer uma das lutas ou cenas do anime do início ao fim e dizer, nossa, que anime belíssimo, exceto a estreia que eu acho que foi muito bem sucedida, não um primor, mas muito bem sucedida. Do segundo episódio pra frente, nós temos algumas quedas de qualidade sim. Teve um dos animadores, ou dito animador de Sakamoto Days, que publicou no Twitter mais recentemente, falando que, se não me engano, o episódio 4 teria problemas por uma falta de tempo para terminarem os storyboards. E se você vê o episódio 4 mesmo, ele realmente é mais estático, tanto nas cenas de movimentação normal, de diálogos completamente cotidianos, até as cenas de luta. Então você chega no episódio 5, em que há uma grande luta, talvez a primeira vez que nós tenhamos visto Sakamoto, o protagonista, passando um pouco de aperto, perigo, ainda assim não é uma luta que você vai encher os olhos, fazer AMV na internet, compartilhar clipes aqui e ali nas redes sociais porque foi sensacional. Não. Isso faz com que o episódio, ou com que o anime até agora de Sakamoto Days seja insuficiente e ruim? Também não. Porque é diferente você pegar, por exemplo, um anime como One Punch Man, que a luta tem um peso gigantesco para a comédia também. A narrativa e a comédia gira muito em torno de cada uma das lutas e não é apenas um suporte, um adendo a mais na narrativa. E falar que, olha, One Punch Man, por exemplo, quando a luta não ficou boa, quando a segunda temporada teve uma queda de qualidade ou uma diferença muito grande na produção, nossa, o anime não teve mais o mesmo efeito. Sakamoto Days aconteceu igual. Discordo completamente. Porque eu tenho visto pessoas falando, inclusive nos meus vídeos, ou no vídeo que eu lancei de Sakamoto Days, comentando como não é um anime que atraiu, não é uma comédia que pegou, não é algo que o interessou em questão de roteiro, de narrativa, de personagens, de comédia, de entretenimento. E até aí, gente, é uma percepção particular. Quem sou eu para discordar? A sua percepção para gostar de algo ou não pode e muitas vezes deve ser oposta à minha e tá tudo bem. Nem sempre isso vai definir qualidade ou falta de qualidade de alguma coisa. É só a sua experiência, o que você espera e o que aquele anime, série ou filme entrega ou não. Sakamoto tem um personagem na sua faixa dos 30 como protagonista, um assassino lendário que se aposentou porque se apaixonou, e só aí já é um start de algo que eles colocam como inesperado. Mega inovador? Não exatamente, porque, como eu disse, o estilo de história, não história por si, mas o estilo de história me lembra muito, por exemplo, o clima de Spy Family. São personagens diferentes, mas você encontra até semelhanças na construção de personalidade, estilo, característica de cada um, mas são histórias separadas. Ainda assim, há um quê semelhante no tom. Então Sakamoto Days não é simplesmente absolutamente distinto, único, uma iguaria que jamais vi igual. Mas ao escolher um protagonista mais velho, ao escolher um protagonista que é gordo, é fora de forma, ele deixou o padrão bonitão para ser um pai de família padrão. E este pai de família padrão fora de forma ainda assim bater pra caramba e ainda ser perigoso. Isso é o norte que o autor desde o mangá escolheu para ser uma grande diferença. Soma-se a isso o que ele vai adicionando de outros personagens e dos perigos que vão chegando e aí sim sendo convertidos em luta, pronto, tem Sakamoto Days. Este argumento, que é a ideia inicial da história, me atraiu, portanto eu quis assistir, portanto eu estou gostando até agora. E isso eles não abandonaram. O timing de piada funciona comigo e portanto eu consigo assistir, continuar gostando e assim vai. O design de personagens pra mim é eficiente na maior parte do tempo. É claro que por design de personagens eu não estou falando de animação, de sequências ali sendo animadas, personagens se mexendo, porque isso é uma outra coisa. Estamos falando de outra técnica.
técnica. Quando eu falo de storyboard, quando eu falo de design de personagens, o conceito de Sakamoto Days nessa transcrição da página para o anime, eu gostei, me agradou. Quando a gente tem essa queda, e clara, evidente queda na animação, como eu disse, não apenas nas cenas de luta, mas principalmente nelas, você estranha? Sim, pode existir um estranhamento, mas ao assistir Sakamoto Days, pra mim, o roteiro, a comédia, a história é tão superior no meu aproveitamento do que a animação em si, que eu sinceramente não estou me incomodando. Eu sabia das polêmicas e fui sabendo cada vez mais quando eu via pipocando a matéria aqui e ali na rede social, mais do que eu estava percebendo a animação tendo quedas ou instabilidades ao assistir. Isso porque tem uma questão. Eu escolhi há muito tempo, e isso porque me formei em cinema, isso porque trabalhei em empresa de cinema, que quando eu fosse assistir alguma coisa, eu não queria ficar ligada em técnica o tempo todo. Até porque não sou especialista em animação, até porque não tenho conhecimentos ou não quero parecer que tenho conhecimentos a mais do que posso ter quando eu estou falando ou assistindo alguma coisa. E eu escolhi aproveitar. Pra mim, como pessoa, mesmo quando eu estudava, estávamos falando de filme, a história e o que aquilo trazia pra mim de narrativa era muito mais importante do que outros fatores em si. É claro que enquadramento, nesse caso aqui, o design da animação, a cinematografia, as cores usadas, as luzes ou sombras, tudo isso vai de uma forma inconsciente trabalhar na minha experiência, na minha percepção daquela história também. Às vezes a gente pode não gostar de algo sem perceber que exatamente esses fatores absolutamente técnicos estão colaborando para que não gostemos ou para que nos apaixonemos ainda mais por aquilo que estamos assistindo. Com certeza, eu não posso ignorar essa parte. Mas que o roteiro, os personagens e a forma que eles me cativam funcionam racionalmente, conscientemente pra mim, muito mais do que qualquer uma dessas percepções, também. E onde eu quero chegar? Quero defender Sakamoto Days? Não, pra mim Sakamoto Days é uma boa história, continuo recomendando o anime, continuo gostando até aqui do que eu tenho assistido, e é uma animação mediana, ponto. Não importando pra mim para que eu continue, permaneça elogiando e recomendando esse anime pra cada um de vocês. Mas, sobre o que eu estava falando da percepção consciente ou inconsciente de uma qualidade ou não de animação, é isso que eu acho que tem sido mais importante de notar na comunidade de otakus, fãs de anime ou animação como um todo hoje. Já fiz vídeos zoando isso e eu acho que a piada disso é sempre interessante, como antes éramos menos exigentes porque tínhamos que batalhar pra achar um anime, um episódio perdido e baixava com qualidade ruim e ficava feliz. Ok, tirando o fator nostálgico velhice daqui, né, da história, eu acho, e aí eu faço uma meia-culpa até do meio em que eu hoje trabalho, que quanto mais a gente tem acesso à informação de pessoas que são especialistas e às vezes nem tanto, sobre termos mais técnicos deste lado da criação, mais as pessoas aprendem termos, aprendem a avaliar, aprendem ou mentalizam ali, absorvem informações diferentes sobre aquilo que elas estão consumindo, mas também, primeiro que, nem sempre aquilo que é dito na internet, colocado num artigo ou mesmo num vídeo, é 100% verdade. Porque também, quando uma pessoa vai se utilizar de qualquer argumento técnico ou presumidamente técnico para falar de uma coisa, nem sempre aquilo tá 100% bem aplicado, isso é normal. Um mesmo olhar sobre uma obra diferente, de mesmo estilo, às vezes não está correto, porque você precisa recontextualizar para que público aquilo foi feito, de que gênero é aquela história, qual a técnica está sendo utilizada de propósito ou não naquela criação. Então é complexo você querer, por exemplo, absorver tudo que você conhece, aprende ou escuta, sei lá, lê na internet e reutilizar para todas as outras coisas que você assistir. Acho rico, interessante e sempre muito recomendado até que você pesquise cada vez mais sobre esses temas se te interessar. Mas eu acho que as pessoas, nessa ânsia de parecerem especialistas de tudo, não só reproduzem termos que às vezes não estão bem aplicados no contexto correto e geram frases falaciosas com argumentações que não fazem sentido para falar bem ou mal de algo, mas também isso gera uma necessidade cada vez mais, que me parece, tá? É minha percepção na internet, das pessoas quererem parecer especialistas em detrimento do aproveitamento delas. Elas não conseguem, por exemplo, falar não gostei deste anime sobre esta coisinha de cabelo, porque não gostei, não me agradou, teve algo ali que eu não curti, a história não me pegou, ou simplesmente achei feio, achei bonito.
tanto faz. O não gostei porque não ou gostei porque sim não é mais válido. Você precisa fazer um grande texto com convencimento para as pessoas do porquê o seu argumento está correto. E neste argumento vem muitas vezes prepotência, vem um argumento pressupostamente de autoridade que a pessoa não tem e não precisa ter. Essa é a questão. Você não precisa conhecer sobre tudo de animação para não gostar de uma ou para gostar dela. Mais que isso, a gente não pode esperar que por conta de fenômenos que foram lançados nos últimos anos, desde Ufotable com Demon Slayer até todos os grandes sucessos de MAPPA ou Kyoto Animation que as pessoas sempre elogiaram, ou vários outros que foram sendo lançados a partir de então, não dá pra vocês pegarem esse showcase e colocar como padrão pra qualquer outra história, pra qualquer outro lançamento do mesmo gênero, do mesmo nicho. Porque por ano são lançados muitos e muitos animes, e mesmo dentro do mesmo estúdio terão aqueles com maior investimento, com uma equipe de ponta, e outro nem tanto assim. E eu sempre acho muito incoerente essa questão das pessoas que são as mesmas que estão levantando bandeira para apoiar animadores e como eles no mercado de trabalho japonês muitas vezes são muito maltratados e mal pagos e não sei o que, isso se reflete na entrega da produção aquém do esperado também, e ao mesmo tempo reclamam dessa produção aquém do esperado como se eles estivessem também massacrando os trabalhadores que não conseguiram, e vira um ciclo eterno de reclamação. Eu acho que eu tô mais desabafando do que falando qualquer coisa neste pedaço do vídeo, mas gente, sinceramente, eu queria muito que as pessoas voltassem a aproveitar um pouco mais. Não que elas precisem colocar na caixinha de leigas totalmente, não que elas não possam, não devam procurar conhecimento, não que as pessoas que detêm esse conhecimento não devam compartilhá-lo, muito pelo contrário. Mas a gente precisa diferenciar que mesmo entre críticos existe, por definição da crítica, uma passionalidade muito grande. Não é apenas técnico. Uma descrição técnica jamais é uma crítica. Portanto, se você quiser fazer uma crítica na internet, saiba que ela terá a sua passionalidade também. E dentro da sua passionalidade, ou seja, da sua percepção particular, vão ter questões ali que não são universais, não são regras. Mesmo sobre Sakamoto Days. Então, se alguém virar pra você e falar, pra mim a animação tá boa, você pode jogar todos os detalhes técnicos na cara dessa pessoa aqui embaixo desse vídeo, e ainda assim, pra aquela pessoa, a animação vai estar boa, porque está de acordo com o que ela esperava daquele anime, daquela entrega. Talvez nessa qualidade um anime como Solo Leveling, aí sim, teria uma crítica muito maior, porque a história, nesse caso, na minha opinião, depende bem mais disso. Mas esse é só o meu blá blá blá, a minha visão. Eu quero saber aqui embaixo a opinião de vocês, não só sobre Sakamoto Days, mas também dessa busca por cada vez animações melhores por parte do público. Você acha que é bom, é ruim? Quais são as raízes disso e qual é o nosso futuro, considerando um público cada vez mais crítico? Desculpem, o meu microfone acabou de morrer, o áudio no final não vai estar tão bom, mas espero vocês em todos os próximos vídeos. Até a próxima!